Eles riram do garçom tatuado. Até que um veterano reconhece a tatuagem em seu braço. O restaurante chamava-se Bistrô da Praça, mas os habituais costumavam se referir a ele como a Taverna das Zombarias. E o alvo das risadas era um garçom, um homem de passado desconhecido, que servia mesas com um sorriso forçado. Suas mãos trêmulas e seu olhar distante revelavam algo mais profundo, algo que tinha sido esculpido em sua pele. Cicatrizes visíveis e uma tatuagem obscura no braço esquerdo, uma imagem de um dragão que parecia despertar a fúria a cada risada que ouvia. Sentado à mesa do canto, Carlos ria as piadas voarem. "Olhem, lá vem o artista da tinta!" Alguém gritou, provocando gargalhadas ruidosas. Ele se forçou a ignorar, mas o nó na garganta parecia se apertar cada vez mais. As vozes de zombaria reverberavam como ecos em um vale sombrio, misturando-se ao aroma de café queimado e frituras. Ele sempre pensou que a dor poderia ser afogada em um copo de cerveja ou em um prato bem servido. Mas, àquela altura, a única coisa que ele sentia era a solidão. As cicatrizes em seu corpo contavam histórias que ninguém queria ouvir. Foram marcas de lutas passadas, momentos de dor e decisões erradas. No entanto, a tatuagem era um mistério. O que ela significava? Por que ainda a carregava? Ele se perguntava enquanto caminhava de uma mesa a outra, tentando se conectar com os clientes, que o viam apenas como um objeto de escárnio. Foi então que o veterano entrou. Seu olhar era sério, marcado pelo peso de anos de batalhas, mas mesmo assim, ele parecia procurar um abrigo ali. Levou alguns minutos para que suas memórias o atingissem. "Você", disse ele, apontando para a tatuagem de dragão. "Você pertence à minha unidade." O silêncio pairou na sala, e até os risos cessaram. Todos observaram a interação, surpresos, incapazes de acreditar no que viram e ouviram. O garçom paralisou, os olhos arregalados, enquanto o veterano se aproximava, sua voz embargada de emoção. Fomos juntos, no mesmo batalhão esquecido", continuou o veterano, sua expressão repleta de dor e compreensão. "Você é um sobrevivente assim como eu." As palavras batiam como um tambor no peito do garçom, ecoando memórias de um passado que ele tentava enterrar. Culminando naquelas palavras estava uma conexão. Mas o que isso significava? O que viria a seguir? A tensão era palpável, a sala agora cheia de curiosidade, os murmúrios crescendo. O garçom, que antes era ridicularizado, agora estava no centro da atenção, como um homem marcado por sequelas de uma guerra interna. O veterano se tornou-se o aliado inesperado, e juntos iriam confrontar não só as cicatrizes que carregavam, mas uma força obscura, de derretente. Parecia ameaçar as vidas deles, com segredos prestes a serem revelados e um passado não resolvido pairando sobre eles. A atmosfera era intensa. Entre o reconhecimento e a necessidade de redenção, uma pergunta pairava no ar. Conseguiriam eles enfrentar suas verdades e encontrar um caminho para seguir em frente? Ou as sombras de suas antigas batalhas continuariam a assombrá-los, consumindo suas esperanças? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era palpável e o silêncio na taverna. Um peso que fazia o ar parecer denso. O garçom, que até então era alvo de deboche, agora tinha os olhos fixos no veterano, como se ele fosse um sobrevivente de um naufrágio. O resto do restaurante olhava intrigado, esperando por mais. Até que tudo mudou. Um estrondo cortou o ar, interrompendo o momento.
A porta do bistrô da praça foi arrombada. Um grupo de homens com expressões ameaçadoras e roupas escuras entrou, seus olhares agitados e os músculos tensos. Carlos gelou. Os risos cessaram novamente, mas desta vez, o que poderia ter sido uma luta pela dignidade transformou-se em pânico. É ele! Um dos intrusos gritou, apontando para o garçom. Pegaram você! Sabíamos que você estaria aqui! As palavras disparadas como balas fizeram o clima ficar insuportável. O veterano deu um passo à frente, seu rosto decidido. Vocês não têm nada a ver com isso. Sua voz, forte, ecoou por o espaço. Mas os homens riram. Um som cruel, envolvendo todos em suas garras. Carlos desviou o olhar. A tatuagem do dragão em seu braço queimava como um fósforo aceso. E ele sentiu algo despertar dentro dele. Por que eles estavam atrás dele? O que poderia ter feito para merecer essa raiva? O som do vidro se quebrando ao chão foi um alerta. Os clientes começaram a se levantar, alguns tentando escapar, outros paralisados pelo medo. Foi quando um homem maior, com uma cicatriz atravessando o rosto, avançou em direção ao veterano. Você não vai se meter, velho. Essa é uma conta. Pendente. A palavra conta ecoou como uma sentença, e Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele os reconhecia agora. Eram membros de um grupo que ele nunca quis se envolver. Uma gangue que operava nas sombras de sua antiga unidade. O choque percorria a sala, e todos viam o passado de Carlos se revelar como uma tempestade. O veterano, que parecia seu aliado, tinha um olhar de horror. Você nunca me contou, ele começou a murmurar. Mas as palavras foram perdidas em meio ao caos. E então tudo aconteceu rápido. Os homens da gangue avançaram, um empurrando as mesas, outro apanhando uma garrafa quebrada. O veterano gritou, corra! E em um impulso, Carlos moveu-se. Mas não era só um impulso de impulso. Ele lembrou-se de quem realmente era. A dor de seus traumas, antes sufocante, começou a se transformar em algo novo. Uma força. A sala se encheu de gritos. E Carlos se virou, parando diante do veterano. Eles estão aqui por causa de mim, por algo que fiz. Não posso apenas fugir. O veterano hesitou, seu olhar intenso e confuso, como se tentasse reconciliar o que sabia com o que estava prestes a acontecer. As vozes dentro dele gritaram. A tatuagem no braço não era apenas um símbolo, era um lembrete do que ele havia deixado para trás e o que ainda poderia ser. Ele sentiu aquele dragão acordar, e no ápice do desespero, algo se revelou, uma verdade ainda mais profunda do que suas cicatrizes. Carlos não era quem parecia ser. As sombras de seu passado não eram apenas cicatrizes de guerra, mas uma conexão muito mais sombria com os homens que estavam ali. Então, algo mudou. Ele não apenas virou-se para os inimigos, mas confrontou a si mesmo. No olhar do veterano, Carlos viu eco de compreensão, de dor. Mas as palavras que estavam prestes a sair de sua boca mudariam tudo. Eu não sou só um garçom, sou... Um barulho ensurdecedor, um disparo ecoou pela taverna, interrompendo sua frase e mergulhando o local em caos absoluto. O que acontecerá a partir de agora? E será que Carlos consegue finalmente enfrentar o que está escondido em sua história? Um barulho ensurdecedor, um disparo, ecoou pela taverna, interrompendo a frase de Carlos. O tempo parecia congelar. Gritos explodiram. O veterano se lançou sobre ele. Os clientes se jogaram ao chão e o sangue escorreu de um braço ferido. Carlos viu o impacto na parede, um buraco negro se formando com a fumaça. E então o olhar do veterano encontrou o seu, cheio de urgência, cheio de medo. Corra! Ele gritou, mas havia algo profundo no olhar dele que Carlos não conseguia ignorar. Não, Carlos respondeu, a voz saindo mais firme do que ele se sentia. Ele se virou para os homens da gangue que avançavam, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse mover-se, uma figura conhecida adentrou a sala. Maria, sua antiga namorada, surgira entre a multidão.
seu rosto pálido e os olhos arregalados. O choque sobrepujou tudo. Carlos! Ela gritou, mas o desespero na chamada ficou entalado no ar, como se um fogão prestes a explodir. Os gangsters, agora atendendo a uma nova direção, voltaram-se para Maria. O homem de cicatriz avançou em sua direção. É você quem tá no caminho, garota. Ele grunhiu, e Carlos sentiu um frio na barriga. No entanto, o que ocorreu a seguir o deixou em estado de estupefação. Maria, em vez de hesitar, puxou algo do bolso. Um revólver que brilhava sob a luz amarelada da taverna. Fique longe dele. Sua voz era como um trovão. O recinto inteiro congelou. Carlos mal podia acreditar no que via. Você? O que você está fazendo? A confusão estava estampada em seu rosto. Eu não tenho tempo para explicar, Carlos. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Sua voz tremeu, mas a determinação brilhou em seus olhos. O veterano, ainda atrás de Carlos, não se movia, completamente atordoado com a revelação que estava prestes a mudar tudo. A gangue hesitou. O clima tenso estalava como um fio prestes a se romper. O líder, o homem cicatrizado, deu um passo para trás. O que você tem a ver com isso? Ele rosnou, como se estivesse em estado de alerta. Maria levou o revólver mais perto, seu olhar feroz fixado na ponta do caos. Nós sabemos dos seus segredos, Carlos, e eu não vou deixar que você sofra pelas suas escolhas. O grito dela ecoou, e um turbilhão de sentimentos invadiu Carlos. O passado que ele pensou ter enterrado estava se erguendo, cada dia escuro e iluminado por suas palavras. O que Maria sabia? O que ela queria dizer? Maria, espera! Carlos tentou se aproximar, mas o veterano puxou para trás, a expressão denotando proteção e preocupação. Você não sabe o que está fazendo! Gritou o veterano. Mas foi em vão. O olhar de Maria desafiava todas as regras que Carlos havia assumido. E então, num instante que durou uma eternidade, Maria virou o cano do revólver para si mesma. Ninguém vai levar você, Carlos. Eu não deixarei que mais ninguém sofra em silêncio. O horror se apoderou do ambiente. Um grito coletivo. Pedidos, súplicas, eram abafados pela certeza de um destino iminente. Não! O grito de Carlos rasgou a atmosfera, mas Maria já havia pressionado o gatilho. Um rugido de um tiro. O som fez a taverna tremer. O corpo de Maria balançou, a expressão congelada em choque e dor. O tempo se estirou. A sala agora estava envolta em um silêncio ensurdecedor, enquanto as consequências daquela ação seguravam todos em uma prisão de incredulidade. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. Ele sempre achou que sua vida era uma série de decisões ruins, mas o que acabara de acontecer mudava tudo. Maria, com sua ação desesperada, deixava perguntas no ar. Mas agora a luta não era apenas contra a gangue, era contra eles mesmos, suas escolhas, seus segredos. Ele não era apenas um garçom, e Maria estava disposta a sacrificar tudo por isso. Dois destinos se cruzavam, e a verdade estava prestes a ser revelada. No olhar do veterano, Carlos viu a compreensão cruel e a urgência de agir. A taverna estava em desordem, e ele sentia que um novo capítulo não apenas começava, mas estourava com uma força avassaladora. Quem realmente eram? E qual seria o preço de suas verdades? O estrondo do tiro ainda ressoava no ar quando o corpo de Maria caiu lentamente ao chão. O tempo parecia escorregar entre os dedos de todos que estavam ali. Carlos sentiu seu coração parar, um nó se formando na garganta. A cena se desenrolando como um pesadelo sem fim. O primeiro pensamento foi de negação. Não, não, não. Ele balançou a cabeça, como se pudesse afastar. A imagem no astrito era real. O silêncio era ensurdecedor. O veterano estava paralisado, o olhar focado em Maria, a mulher que ele amou com toda a sua alma. E ali, a poucos passos, estava a gangue, confusa e em choque com a reviravolta do momento. Carlos não conseguia entender como ela se atreveu a fazer aquilo. O que ela sabia? Era tudo um grande jogo? Ou havia algo mais profundo que eles não viam? E então,
como se tudo estivesse programado para seguir um roteiro de tragédia, a porta do bistrô, ainda balançando por conta da invasão anterior, se abriu novamente. Uma figura apareceu, uma sombra se destacando contra a luz da rua. Com um movimento rápido, alguém entrou. Uma mulher. Ela parecia familiar. Carlos franziu a testa enquanto o rosto dela se iluminava sob a luz quente da taverna. Era Lara, a irmã de Maria, que estava desaparecida há meses. Maria! Lara gritou ao ver a irmã caída. A voz dela cortou o silêncio como uma faca afiada. O olhar de choque e dor que ela tinha era insuportável. Eu vim te buscar. O que você fez? Enquanto avançava em direção ao corpo, a gangue hesitou. A nova intrusa era um fator inesperado. Carlos se virou para ver a expressão aterrorizada de Lara. O que estava acontecendo? Ele olhou para o veterano, que tinha os olhos arregalados, antes de desviar deles novamente. A confusão tomou conta da taverna. Quem eram aquelas mulheres? Qual era a conexão entre elas? Você está com eles? Lara perguntou, seu olhar feroz fixado em Carlos, quebrando o breve momento de estupefação. Você trouxe todo esse drama para a vida da Maria? Eu não, eu só a conheci aqui. Ele respondeu, engolindo em seco, prestes a entrar em pânico. A taverna, uma vez o espaço de risadas e zombarias, agora era um campo de batalha emocional. Nesse momento, o homem cicatrizado, que parecia ter recuperado a confiança, avançou em direção a Lara com um sorriso sarcástico. Olha só quem decidiu aparecer! A irmã da heroína! Mas o que vai fazer agora? Proteger a sua querida? Prego e martelo? Nos qualificar como vilões? Ele se divertia com a cena, mas o humor dele era maligno. Carlos, em um ímpeto, deu um passo à frente. Não a toque! Gritou, sua voz ecoando com uma força que ele mesmo não sabia que tinha. O veterano olhou para ele, a confusão pulsando nos olhos, questionando o que se passava naquelas palavras. O clima mudou de novo, mas tudo com uma nova urgência. O que aconteceu a seguir foi diferente. Lara puxou algo do bolso. Não uma arma, mas uma pequena caixa. Maria me disse que se algo acontecesse, eu deveria trazer isso, disse ela, abrindo a caixa com mãos trêmulas. Dentro, havia uma série de cartas e um pedaço de papel que estava amarelado pelo tempo. A verdade está aqui. As cartas bateram em algo profundo em Carlos. Ele olhou para o papel. Poderia essa verdade mudar tudo o que pensava saber sobre? Maria, sobre eles, a gangue, atenta à mudança de cena, observava. O veterano, agora em pé ao lado de Carlos, sentia por dentro que aquele momento era crucial. Lara, não faça isso! Uma voz soou de dentro do bistrô. Era uma mulher que Carlos reconheceu vagamente. Mas muitos rostos agora pareciam histórias não contadas. E o que isso significava para eles? A caixa de cartas estava prestes a expor segredos incalculáveis. Todos se moveram como marionetes em um fio invisível. E a tensão crescia. Entre os garotos da gangue, sussurros e olhares furtivos. Na mesa, os clientes viam tudo como um filme de terror. Você não precisa decifrar o passado, só precisa viver o presente. Carlos gritou, apertando a mão do veterano que estava ao lado dele, mas no fundo, ele sabia que, se as cartas fossem abertas, tudo mudaria. Que segredos estavam escondidos? Quem realmente era Maria? Qual era a verdadeira conexão entre as duas irmãs? Uma pergunta crucial surgiria. O impacto de tudo que estavam prestes a descobrir poderia ser a linha entre a vida e a morte. E que pelo amor se tornou guerra? E se a verdade não fosse como eles esperavam? A atmosfera era como pólvora, prestes a explodir em direção a um desconhecido dominador. O estrondo do tiro ainda ecoava no ar, quando o corpo de Maria caiu lentamente ao chão. O tempo parecia escorregar entre os dedos de todos os que estavam ali. Carlos sentiu seu coração parar, um nó se formando na garganta. Enquanto a cena se desenrolava como um pesadelo sem fim, ele balançou a cabeça, tentando afastar a imagem.
Mas tudo era real. O silêncio era ensurdecedor. O veterano estava paralisado, fitando Maria, a mulher que ele amou com toda a sua alma. E ali, a poucos passos, estava a gangue, confusa e em choque com a reviravolta do momento. Carlos não conseguia entender como ela se atreveu a fazer aquilo. O que ela sabia? Tudo ao seu redor parecia desmoronar. Deslizava para um abismo de incertezas. Lara, a irmã de Maria, avançou em direção ao corpo, a expressão de horror estampada no rosto. Maria, não! Sua voz cortava o ar como uma faca. O olhar de Lara se encontrava com o de Carlos, e a fúria florescia. O que você fez a ela? Por que você não fez nada? Eu não sabia que isso iria acontecer. Carlos gritou, sentindo o desespero tomar conta. A tensão crescia, seu coração pulsava desesperado. A gangue observava. A mudança de cenário pareceu confundir tanto os criminosos quanto os clientes, mas não tinha tempo para pensar. O homem cicatrizado, percebendo a confusão, decidiu que era hora de agir. Chega de conversinha, ele rosnou, seus olhos brilhando com malícia. Vamos acabar com isso aqui e agora. Ele apontou o dedo na direção de Lara, que hesitava. Você se meteu na hora errada. Mas antes que pudesse avançar, algo inesperado aconteceu. Do fundo da taverna, um barulho trouxe todos a atenção. Parecia uma explosão. A porta principal foi arrombada e... um grupo de homens armados com uniformes de polícia entrou. Polícia! Todo mundo no chão! O tumulto tomou conta da sala. O veterano imediatamente empurrou Carlos para o lado, enquanto os homens armados se posicionavam. Levante as mãos! Gritou um dos policiais com voz firme. O que estava acontecendo? A confusão reinava. Carlos olhou para o veterano, que tinha os olhos arregalados, e para Lara, que parecia aturdida. O homem de cicatriz, momentaneamente paralisado, a raiva nos olhos. Drop it! Não façam nada estúpido! Ordenou o policial novamente, enquanto observava cada movimento. Mas, em um canto, um segundo grupo de policiais apareceu, mais agressivo. Você se lembrou de mim? Uma voz conhecida ecoou. Era Bruno, o ex-sargento que tinha uma história sombria com Carlos. Ele tinha saído da sua unidade e trabalhava agora para a divisão de crimes. O olhar de Bruno não era apenas de desdém. Era um misto de vingança e revelações prestes a serem feitas. Você está preso, Carlos, ele disse, a satisfação se espalhando por seu rosto. Por tudo o que você fez, seu passado finalmente o alcançou. As palavras cortaram como uma faca. Carlos sentiu o mundo girar. O que ele tinha feito? As cartas que Lara ainda segurava, um mistério prestes a se desdobrar, agora foram envolvidas em uma nova camada de horror. O veterano se aproximou de Carlos, tentando proteger seu amigo. Carlos, não é isso que parece. Você não pode deixar que ele controle a narrativa. Mas Carlos sentiu o chão se abrir. Sob seus pés. Ele se lembrava de cada escolha errada, cada então clamor pela liberdade que não existia. E entre tudo isso, a verdade sobre a tatuagem de dragão. O que significava realmente? E se Maria soubesse isso? O olhar de Lara passou de raiva para confusão. E por um breve instante, eles se conectaram. Carlos, o que mais você esconde? Através do caos, o barulho aumentava. Os policiais estavam se movendo, as armas prontas. O veterano tentava discutir e explicar. Um idioma pesado pairando no ar. Carlos estava prestes a dar uma resposta, a desvelar finalmente os segredos que escorriam entre eles. Mas nada mais importava. As cartas estavam expostas, o mistério aguardando. E então, no meio do barulho, Carlos ouviu uma frase que congelou. Seu sangue... Não podemos deixá-lo saber o que Maria sabe. O que seriam essas verdades? O que mais estava escondido sob o caos? O futuro deles estava em jogo e a revelação ainda estava por vir. Teriam tempo para desmistificar os laços que os uniram e se separar? O que mais a gangue realmente queria? A resposta pairava no ar. Um novo perigo à espreita, pronto para transformar tudo novamente.
O que aconteceria a seguir? O estrondo do tio ainda ecoava no ar quando o corpo de Maria caiu lentamente ao chão. O tempo parecia escorregar entre os dedos de todos os que estavam. Ele balançou a cabeça tentando afastar a imagem, mas tudo era real. O silêncio era ensurdecedor. O veterano estava paralisado, fitando Maria, a mulher que ele amou com toda a sua alma. E ali, a poucos passos, estava a gangue, confusa e em choque com a reviravolta do momento. Carlos não conseguia entender como ela se atreveu a fazer aquilo. O que ela sabia? Tudo ao seu redor parecia desmoronar, deslizava para um abismo de incertezas. Lara, a irmã de Maria, avançou em direção ao corpo, a expressão de horror estampada no rosto. Maria, não! Sua voz cortava o ar como uma faca. O olhar de Lara se encontrava com o de Carlos, e a fúria florescia. O que você fez a ela? Por que você não fez nada? Eu não sabia que isso iria acontecer. Carlos gritou, sentindo o desespero tomar conta. A tensão crescia, seu coração pulsava desesperado. A gangue observava, a mudança de cenário pareceu confundir tanto os criminosos quanto os clientes. Mas não tinha tempo para pensar. O homem cicatrizado, percebendo a confusão, decidiu que era hora de agir. Chega de conversinha, ele rosnou, seus olhos brilhando com malícia. Vamos acabar com isso aqui e agora. Ele apontou o dedo na direção clara, que hesitava. Você se moveu na hora errada. Mas antes que pudesse avançar, algo inesperado aconteceu. Do fundo da taverna, um barulho trouxe todos a atenção. Pareceu a explosão. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens armados com uniformes de polícia entrou. Polícia! Todo mundo no chão. O tumulto tomou conta da sala. O veterano imediatamente empurrou Carlos para o lado, enquanto os homens armados se posicionavam. Levante as mãos! Gritou um dos policiais com voz firme. O que estava acontecendo? A confusão reinava. Carlos olhou para o veterano, que tinha os olhos arregalados, e para Lara, que parecia aturdida. O homem de cicatriz, momentaneamente paralisado, a raiva nos olhos. Drop it! Não façam nada estúpido! Ordenou o policial novamente, enquanto observava cada movimento. Mas em um canto, um segundo grupo de policiais apareceu, mais agressivo. Você se lembrou de mim? Uma voz conhecida ecoou. Era Bruno, o ex-sargento que tinha uma história sombria com Carlos. Ele tinha saído da sua unidade e trabalhava agora para a divisão de crimes. O olhar de Bruno não era apenas de desdém. Era um misto de vingança e revelações prestes a serem feitas. Você está preso, Carlos, ele disse, a satisfação se espalhando por seu rosto. Por tudo o que você fez, seu passado finalmente o alcançou. As palavras cortaram como uma faca. Carlos sentiu o mundo girar. O que ele tinha feito? As cartas que Lara ainda segurava, o mistério prestes a se desdobrar, agora foram envolvidas em uma nova camada de horror. O veterano se aproximou de Carlos, tentando proteger seu amigo. Carlos, não é isso que parece. Você não pode deixar que ele controle a narrativa. Mas Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele se lembrava de cada escolha. Errada, cada então clamor pela liberdade que não existia. E entre tudo isso, a verdade sobre a tatuagem de dragão. O que significava realmente? E se Maia soubesse isso? O olhar de Lara passou de raiva para confusão. E por um breve instante, eles se conectaram. Carlos, o que mais você esconde? Nesse momento, a tensão explodiu. Um dos policiais, percebendo a ausência de resposta, avançou. O que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? Ele apontou para Maria. Ela é minha amiga. Carlos tentou explicar, mas a voz falhou, a confusão apenas aumentando. Bruno, com um meio sorriso, disse: Amiga é uma maneira de ver, não é? Você sabe que a gangue que você deixou para trás não parou. E essa garota estava. No meio de tudo, Lara olhou para Bruno horrorizada. Você sabe alguma coisa sobre minha irmã? Quando Bruno estava prestes a responder, o chão tremeu. Um verdadeiro estrondo explodiu na porta da frente, como uma bomba. A taverna balançou.
e antes que pudessem perceber, a janela se estilhaçou. Um grupo de homens entra, não da gangue, mas de uma organização que Carlos conhecia muito bem, e revelações profundas eram forçadas à superfície. Vocês não deveriam estar aqui, gritou um dos homens, seu olhar fixo em Carlos, e as palavras eram um veneno. Você abandonou nossa causa e agora ela é uma ameaça. A realidade caiu como uma marretada. A gangue, a polícia, o passado, tudo se entrelaçando em um caos vibrante. Carlos nunca imaginou. O dragão em sua pele agora tinha um sentido terrível. Lara, com a caixa ainda em mãos, gritou. O que é isso tudo? O que ela continha? Segredos que podem não só mudar o destino dela, mas de todos ali. Carlos respirou fundo, percebendo que cada escolha feita, cada aliança e desilusão finalmente se uniam. No meio desse emaranhado, a verdadeira identidade de cada um começava a desmoronar, e a profunda sombra do seu passado estava prestes a ser revelada. Quem realmente era Carlos? O que restava da sua história após aquela queda? E a pergunta que ardia, o que mais ele escondia? O futuro estava em jogo, e a verdade estava prestes a ser exposta de uma vez por todas. A revelação poderia significar a libertação ou a condenação, e a taverna estava no limite do precipício. O ambiente estava uma verdadeira confusão. O cavalo de Troia da gangue era agora um labirinto de emoções e reviravoltas. Carlos sentia seu coração acelerar enquanto os policiais cercavam o local. Tava tudo acontecendo rápido demais. Ele olhou para Lara, que ainda segurava a caixa com as cartas, e viu que ela estava em choque. A adrenalina pulava em suas veias, e em meio ao grito dos policiais e a tensão no ar, ele percebeu que não poderia se esconder mais. Você não sabe de nada sobre a verdadeira Maria. Lara gritou, sua voz cortada pela dor. Ela e eu temos um passado que você nem imagina. Carlos franziu o senho, instalando enquanto as palavras batiam como um tambor em seu peito. Que passado era esse? Bruno, o ex-sargento, não perdeu tempo e apontou o dedo para Carlos. Sua hora chegou. A verdade não pode ser mantida presa. Todos aqui têm algo a esconder. O ambiente parou por um instante e todos os olhares se fixaram em Carlos. O que ele havia feito? Ele sentia o peso da verdade pressionando sobre ele. Lara abriu a caixa, as cartas parecendo brilhar como fósforos acesos. Essa é a prova do que Maria realmente era. O que ela fazia? Ela começou a puxar os papéis, um por um, enquanto as palavras ecoavam, e os olhos dos presentes se arregalavam com cada revelação. Mas então, um som ensurdecedor cortou o ar. Era mais que um disparo. Era um estrondo, como se um canhão tivesse sido disparado. A porta dos fundos desmoronou, e um grupo distinto de homens entrou, vestidos de terno e armados, com selos indicativos de uma força policial de elite. Abaixem-se, todos no chão agora, eles ordenaram, interrompendo a cena de caos. Carlos ficou paralisado. Aquele grupo era conhecido. Um dos homens, à frente, era seu antigo parceiro da unidade, Miguel. O olhar dele estava cheio de determinação e reprovação. Carlos, você estava dentro do nosso radar. Tudo isso não era realmente sobre a gangue. Era sobre você, ele gritou. A tensão explodiu novamente. A verdade finalmente vai sair. Um homem de terno alto e robusto entrou e, para o choque de todos, se virou. Para, Carlos. Eu sou aqui para prender você, Carlos. Sua traição ao nosso comando não será tolerada. Natália, uma policial que havia trabalhado com Carlos, se aproximou e o olhou nos olhos com intensidade. Carlos, não valia a pena? Se você tivesse se revelado antes, tudo isso poderia ter sido diferente. Os olhares eram pesados de julgamento. Carlos sentiu um pano quente envolver seu corpo. Ele não estava apenas lutando contra os fantasmas da gangue, mas contra seus próprios demônios. O que ele havia se tornado? O dragão em sua pele parecia arder,
revelando uma parte dele que estava apodrecendo, escondida nas sombras. E então, Lara levantou uma carta da caixa. A verdade sobre você e Maria está aqui. E se você não nos disser o que sabia, tudo acabará em tragédia. Ela leu a carta em voz alta, e as palavras a transformaram em uma espécie de profecia. Maria nunca foi quem você pensou que ela era, Carlos. Ela era uma agente infiltrada. E você... Nesse momento, as revelações do passado começaram a girar como um furacão. A verdadeira natureza de cada personagem agora estava prestes a ser exposta. Todos estavam ligados de uma maneira que Carlos nunca havia imaginado. E se você estava sendo manipulado, Carlos? E se a gangue não era a única que tinha interesses obscuros? O ar estava pesado. E em um instante, Carlos se viu no centro do turbilhão, com todas as verdades e mentiras se desenrolando. Tudo o que ele pensou que sabia estava prestes a desmoronar sob o peso da realidade. E naquele momento ele percebeu: o dragão em sua pele não era um símbolo de poder. Era um lembrete constante de todas as suas decisões erradas. As luzes da taverna piscavam cada vez mais, como se quisessem iluminar o caminho da verdade. Eu não sou o que vocês pensam, e o que vocês descobrirão vai mudar tudo. Carlos gritou, sua voz ficando mais forte. Mas a questão era, ele estava pronto para enfrentar o que estava por vir? Afinal, a próxima verdade poderia ser a mais devastadora de todas. O que realmente estava escondido atrás daquela tatuagem e daquela vida que ele pensou que tinha controlado? A tensão pairava como uma nuvem pesadona sobre o bistrô da praça. Carlos sentia sua respiração acelerar. As palavras que ele queria dizer estavam entaladas na garganta. A caixa nas mãos de Lara parecia um símbolo da verdade, mas o que ela podia realmente revelar? O olhar do veterano fixava nele, como se esperasse uma resposta, uma pista de esperança em meio ao caos. Carlos, o que mais você esconde? O grito de Lara retumbou. Ela estava desesperada, mas a verdade era que ele mesmo não tinha certeza. O passado parecia um labirinto e, enquanto as cartas eram desdobradas, a sensação de ser observado aumentava. Ele finalmente se decidiu. Eu não sou quem vocês pensam que sou. E então, no segundo em que as palavras saíram de seus lábios, um tremor percorreu o ambiente. Não foi apenas emocional. A taverna começou a tremer, como se um terremoto tivesse se iniciado. As mesas balançavam, copos caíam, e entre gritos, uma sombra surgiu na porta de trás. Foi um momento de pura confusão. Carlos não sabia se o que viu era real. Era uma figura familiar, mas não podia ser verdade. A luz da rua recortava uma silhueta conhecida. Não, não pode ser! Ele gritou. A pessoa se aproximava. Era sua mãe. Depois de anos de ausência, ali estava ela, e seu olhar exalava um misto de pena e amor. Carlos, eu tenho que te contar a verdade. A sala congelou. Os gangsters pararam. Os policiais ficaram perplexos. Bruno, a fúria no rosto, não podia acreditar. Não, você não pode estar aqui. Ele balançou a cabeça. A ideia de que Carlos pudesse ter algum tipo de conexão filial era uma bomba no meio da explosão. Carlos estava em choque. Mãe? Como você pôde? O que está acontecendo? As perguntas saíam rápido, sua mente girando como uma roda gigante em pane. E quem era essa mulher que ele pensou ter perdido para sempre? Eu sou a razão de tudo isso, Carlos, ela disse, a voz trêmula, mas firme. A tatuagem, a gangue, a unidade, tudo isso começou por causa de mim. Você é mais do que um garçom ou um ex-soldado. Você é parte de algo muito maior, e agora está em perigo. Antes que ele pudesse perguntar mais, outro estrondo ressoou, o barulho ensurdecedor das portas sendo arrombadas novamente. Mais homens entraram, armados e ferozes, mas com uma diferença. Eram membros da mesma unidade que Carlos achou ter deixado para trás. Carlos, um deles gritou, você não está em segurança. Voltamos para te trazer de volta. Você tem uma missão. O caos estava tomando conta do bistrô. Os policiais e os gangsters trocavam olhares confusos. A revelação da mãe de Carlos era um terreno minado.
Ele nunca soube a verdade completa sobre seu passado. E agora, tudo o que acreditava estar claro se desfazia em cinzas. Mission, o quê? Carlos estava perdido em meio a tanta revelação. Mãe, por que você não me contou? O que é essa missão? Ele mal podia compreender que tudo ao seu redor já não fazia sentido. Ela apenas olhou. Nos olhos dele, lágrimas escorrendo, mas não havia tempo. Os homens da gangue começaram a recuar, percebendo que a situação havia mudado drasticamente. A tensão explodia em várias direções, e em meio ao horror da sala, uma nova verdade brotava. Nós temos que escolher o lado, gritou o veterano, percebendo que a antiga unidade estava cercando Carlos, trazendo o entendimento de que as linhas entre bem e mal estavam borradas. E com isso, a porta principal foi escancarada novamente, mas não para mais intrusos. Um novo grupo entrou, e esse parecia diferente. Com identidades desconhecidas, eles estavam armados, mas a maneira como se moviam mostrava apenas poder. Carlos, estamos aqui para acabar com o que foi iniciado. A frase ecoou e cortou o ar como uma faca. A mãe de Carlos olhou para ele, o olhar intenso. Você precisa decidir, Carlos. O passado está te chamando, e a verdade pode salvar sua vida ou acabar com ela. Salvar ou acabar com minha vida? Carlos sussurrou para si mesmo, sem saber em quem confiar. A bagunça dos sentimentos o sufocava. O que eu faço? E nesse momento crucial, o ápice do conflito esquentou o ambiente, fazendo a atmosfera se encher de suspense. Ele estava no meio de um turbilhão, uma tempestade de revelações, e agora tudo estava prestes a se revoltar. A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, Carlos só podia esperar o pior. Ou, quem sabe, uma chance de finalmente se redimir. As cartas ainda nas mãos. De Lara tremiam, e um futuro incerto se formava, como nuvens pesadas no horizonte. O que viria a seguir? O ambiente estava uma verdadeira confusão. O cavalo de Troia da gangue era agora um labirinto de emoções e reviravoltas. Carlos sentia sua respiração acelerar. As palavras que ele queria dizer estavam entaladas na garganta. A caixa nas mãos de Lara parecia um símbolo da verdade, mas o que ela podia realmente revelar? O olhar do veterano fixava nele, como se esperasse uma resposta. Uma pista de esperança em meio ao caos. Carlos, o que mais você esconde? O grito de Lara retumbou. Ela estava desesperada, mas a verdade era que ele mesmo não tinha certeza. O passado parecia um labirinto, e enquanto as cartas eram desdobradas, a sensação de ser observado aumentava. Ele finalmente se decidiu. Eu não sou quem vocês pensam que sou. E então, no segundo em que as palavras saíram de seus lábios, um tremor percorreu o ambiente. Não foi apenas emocional. A taverna começou a tremer, como se um terremoto tivesse se iniciado. As mesas balançavam, copos caíam e, entre gritos, uma sombra surgiu na porta de trás. Foi um momento de pura confusão. Carlos não sabia se o que viu era real. Era uma figura familiar, mas não pedia ser verdade. A luz da rua recortava uma silhueta conhecida. Não, não pode ser, ele gritou. A pessoa se aproximava. Era sua mãe. Depois de anos de ausência, ali estava ela, e seu olhar exalava um misto de pena e amor. Carlos, eu tenho que te contar a verdade. A sala congelou. Os gangsters pararam. Os policiais ficaram perplexos. Bruno, a fúria no rosto, não podia acreditar. Não, você não pode estar aqui. Ele balançou a cabeça. A ideia de que Carlos pudesse ter algum tipo de conexão filial era uma bomba no meio da explosão. Carlos estava em choque. Mãe, como você pôde? O que está acontecendo? As perguntas saíam rápido, sua mente girando como uma roda gigante em pane. E quem era essa mulher que ele pensou ter perdido para sempre? Eu sou a razão de tudo isso, Carlos, ela disse, a voz trêmula, mas firme.
A tatuagem, a gangue, a unidade. Tudo isso começou por causa de mim. Você é mais do que um garçom ou um ex-soldado. Você é parte de algo muito maior e agora está em perigo. Antes que ele pudesse perguntar mais, outro estrondo ressoou. O barulho ensurdecedor das portas sendo arrombadas novamente. Mais homens entraram, armados e ferozes, mas com uma diferença. Eram membros da mesma unidade que Carlos achou ter deixado para trás. Carlos! Um deles gritou. Você não está em segurança. Voltamos para te trazer de volta. Você tem uma missão. O caos estava tomando conta do bistrô. Os policiais e os gangsters trocavam olhares confusos. A revelação da mãe de Carlos era um terreno minado. Ele nunca soube a verdade completa sobre seu passado. E agora tudo o que acreditava estar claro se desfazia, em cinzas. Missão? O quê? Carlos estava perdido em meio a tanta revelação. Mãe, por que você não me contou? O que é essa missão? Ele mal podia compreender que tudo ao seu redor já não fazia sentido. Ela apenas olhou nos olhos dele, lágrimas escorrendo, mas não havia tempo. Os homens da gangue começaram a recuar, percebendo que a situação havia mudado drasticamente. A tensão explodia em várias direções, e em meio ao horror da sala, uma nova verdade brotava. Nós temos que escolher um lado, gritou o veterano, percebendo que a antiga unidade estava cercando Carlos, trazendo o entendimento de que as linhas entre bem e mal estavam borradas, e com isso, a porta principal foi escancarada novamente, mas não para mais intrusos. Um novo grupo entrou, e esse parecia diferente. Com identidades desconhecidas, eles estavam armados, mas a maneira como se moviam mostrava apenas poder. Carlos, estamos aqui para acabar com o que foi iniciado. A frase ecoou e cortou o ar como uma faca. A mãe de Carlos olhou para ele, o olhar intenso. Você precisa decidir, Carlos. O passado está te chamando, e a verdade pode salvar sua vida ou acabar com ela. Salvar ou acabar com minha vida? Carlos sussurrou para si mesmo, sem saber em quem confiar. A bagunça dos sentimentos o sufocava. O que eu faço? De repente, com um movimento rápido, um dos homens armados puxou uma carta da caixa em Lara. Eu sei o que isso significa. Ele então virou a carta e todos viram. Uma imagem, uma foto que mudou tudo. Carlos e sua mãe em um retrato, mais novos, felizes, antes de tudo desmoronar. Essa é a verdadeira identidade da Maria, gritou um dos homens quando a verdadeira história começou a ser revelada. A cara de espanto tomou conta de todos. Carlos não conseguia acreditar no que estava vendo. Maria tinha uma conexão com seu passado que ele nunca poderia imaginar. As expressões mudaram. O veterano se virou para Lara, perplexo. Você sabia disso? As perguntas voaram enquanto a revelação criava fissuras em suas relações. Carlos estava em choque. Agora, sua vida não era mais só sobre ele. Ele tinha que decidir em quem confiar, enquanto um novo enigma se desdobrava. Quem era realmente Maria? E qual era o seu papel no meio daquela guerra? Um mistério estava se formando, e a pergunta ecoava em sua mente. Será que a verdade os libertaria ou os condenaria para sempre? As cartas, ainda nas mãos de Lara, tremiam, e um futuro incerto se formava, como nuvens pesadas no horizonte. O que viria a seguir? O ambiente estava um verdadeiro caos. A tensão na sala era palpável, e a verdade parecia dançar entre as pessoas, pronta para revelar tudo. Carlos olhou para sua mãe. Timau conseguiu conter as lágrimas. Você precisa entender o que está realmente acontecendo, ela implorou, sua voz trêmula. A tatuagem no seu braço é mais do que você sabia. É um símbolo de nossa família e do que enfrentamos juntos. As palavras dela cortaram como uma faca na confusão. O olhar de Lara, cheio de incredulidade, se fixou em Carlos, esperando que ele explicasse o impossível. Carlos, você não pode estar se referindo a isso. Você não sabia, certo? A frustração e a dor eram evidentes. Bruno, o ex-sargento, estava cercando Carlos, ressentido e pronto para o ataque.
Você não tem ideia do que sua mãe era, do que você herdou. Ele apontou, ameaçador. A sua irmã estava no meio de tudo isso. Os homens armados, que se apresentaram como seus ex-colegas, estavam prontos para o que quer que viesse, mantendo uma posição firme. Então, como se o tempo tivesse ficado paralisado, um homem alto e com um olhar severo entrou. Sua presença impunha respeito e medo. Carlos, precisamos de você de volta. Não podemos permitir que isso termine aqui. A pressão era sufocante. Carlos olhou para cada rosto, cada expressão que o cercava, e sentiu o coração disparar. O que ele deveria fazer? Eu não consigo entender. Tudo isso é demais para mim. As palavras saíram com dificuldade, como se fossem gritos de socorro. Carlos, você tem que escolher um lado, gritou o veterano. A urgência em sua voz era clara. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar. A sala estava cheia de murmúrios, batidas nas mesas, gritos abafados, o choque visível em cada um dos presentes. Até os membros da gangue, que antes pareciam confiantes, agora hesitavam, percebendo o improvável fortalecimento dos laços familiares diante dos perigos. A mãe de Carlos ergueu uma das cartas que Lara segurava. Essa missão, ela começou, a voz falhando. É mais do que o passado. É a redenção. Você merece saber a verdade. Eu preciso de uma resposta agora, gritou Lara, exasperada. O que é isso quer dizer para nós? O clima de conflito subia. No entanto, entre o turbilhão, uma fagulha de esperança surgiu. O olhar firme do veterano se encontrou com o de Carlos. A verdade pode nos libertar, mas você precisa ter coragem para enfrentá-la. Vamos desvendar isso juntos. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Ele olhou para sua mãe, para Lara e, finalmente, para seus antigos companheiros. Se isso significa lutar pela verdade, então estou. Dentro, com essas palavras, o ambiente se transformou. As rivalidades, os medos, tudo começou a mudar. Hudson, um dos homens armados, sorriu. Se você está conosco, não podemos perder. A tensão começou a se dissolver, enquanto Carlos, com coragem renovada, começou a caminhar em direção ao futuro incerto. Naquele momento, algo se quebrou nas correntes do passado. O vínculo com sua mãe, com Lara, e até mesmo um novo entendimento com o veterano estava em jogo. Mas, ao mesmo tempo, o eco distante da gangue ainda pairava. As sombras do passado não estavam completamente afastadas, e uma pergunta permanecia no ar. O que mais estavam escondendo? Carlos olhou para a porta, preparado para o que vinha a seguir, sabendo que a verdadeira luta não era apenas contra o inimigo, mas contra o que havia dentro dele. Este era apenas o começo. A história ainda não tinha fim, e a revelação da verdade estava a um passo de distância. E com isso, não posso deixar de lembrar que você precisa se inscrever agora nesse canal, se ainda não o fez. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague aquele botão de like para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos construir essa comunidade juntos e explorar todas as voltas que essa história incrível pode dar.